Márcio, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo? Ótimo, tranquilo. Então vamos nessa, na Vamos frequência, lá. sempre com um assunto bacana, sempre uma pauta interessantíssima. Isso. Pra galera ligadaça aqui na cidade. Qual vai ser o papo hoje, Rê? O papo hoje vai ser sobre o transtorno alimentar. No último dia 2 de junho, né, foi comemorado, foi lembrado, na verdade, o Dia Mundial de alerta, né, pros transtornos alimentares, mas a campanha ela se estende aí ao longo do mês, porque é importante falar sobre o assunto, né, Márcio? Com Principalmente certeza. em meio a uma pandemia, né? A gente sabe que todo esse processo, todo esse momento aí que a gente está passando, afetou muito o nosso psicológico, e isso tem a ver com os transtornos alimentares. Pois é, então vamos trazer esse assunto hoje aqui no Na Frequência. E para saber mais sobre esse tema, Renatinha, a gente convidou o psiquiatra Alexandre Rezende, que já está aqui no estúdio da Rádio Cidade. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo ao Na Frequência. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Márcio, boa tarde, Renata, boa tarde a todos os ouvintes aí. Agradecer pelo convite de estar podendo discutir esse assunto tão importante, né? Com certeza. Eu queria saber, na verdade, Alexandre, assim, pra gente começar o nosso papo, o que é considerado um transtorno alimentar, né? E por que é importante ter um mês e um dia específico, né, dedicado a ele? Bom, os transtornos alimentares, eles são um conjunto, né, de transtornos considerados transtornos mentais, em que, no geral, né, genericamente falando, é quando a pessoa começa a estabelecer uma relação ruim com a alimentação, com o corpo, com o peso, né, uma insatisfação, e a partir daí a pessoa passa a ter comportamentos inadequados em relação à alimentação, ao corpo, ao peso. Então, os 3 principais transtornos alimentares que a gente tem hoje seria a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Como você disse, né, Renata, 2 de junho é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, mas acaba que a gente dedica o mês todo de junho para discutir esse assunto tão importante. Por quê? A gente sabe, né, que tem aumentado nos últimos anos, né, a prevalência dos transtornos alimentares. Há evidências mostrando um aumento de até 25% dos transtornos alimentares. E certamente, como você disse, com toda essa questão da pandemia, a mudança que nós todos estamos tendo em relação à alimentação, ao comer emocional, essa prevalência certamente aumentará. E é interessante porque são transtornos psiquiátricos graves, né? Só para se ter uma ideia, a anorexia nervosa é o transtorno psiquiátrico com a maior taxa de mortalidade que a gente tem dentro dos transtornos mentais, seja por suicídio, né, que é uma situação absolutamente complexa, ou até mesmo na anorexia, né, falando de anorexia nervosa, as complicações decorrentes do estado nutricional dos pacientes, né? Ô Alexandre, e como que pode provocar esse transtorno alimentar? Quais são os principais sintomas? Então, Márcio, a gente vai, como todos os transtornos mentais, né, os transtornos alimentares são doenças multifatoriais. Então tem questões biológicas envolvidas, né, a começar, por exemplo, que as mulheres acabam sendo o gênero mais afetado, né, pelos transtornos alimentares. Então a gente tem questões psicológicas, como por exemplo, baixa autoestima, uma insatisfação com o corpo e com o peso, e questões sociais, né? Hoje a gente vivencia, ou a gente vive numa cultura de muita valorização da magreza, né? Isso é muito reforçado pelas mídias sociais, em que a beleza está associada à magreza. Então, todos esses fatores acabam, então, influenciando e impactando na etiologia, no início desses transtornos alimentares. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Alexandre, na verdade, definisse, né, a anorexia, a bulimia e mais alguma outra... Transtorno de compulsão alimentar. Transtorno de compulsão alimentar, por favor. Então, a anorexia, a gente tem 3 sintomas principais, que seria uma perda importante de peso, uma perda grave de peso, como eu disse, colocando muitas vezes em risco a própria vida, né, do paciente. Isso vem de um medo mórbido que o paciente tem de engordar, né? E uma distorção da imagem corporal, ou seja, muitas vezes tem aquele paciente muito magro, já em estado de desnutrição, que não consegue reconhecer esse estado de gravidade da desnutrição, da perda de peso. A bulimia nervosa, ela é caracterizada pelos episódios de compulsão alimentar, em que o indivíduo come uma quantidade muito grande de comida num curto espaço de tempo. E como também há, nesse caso, uma preocupação muito grande de engordar, então como o indivíduo ele exagerou
né, um episódio de grande consumo de alimento, ele então adota medidas compensatórias, que são aqueles conhecidos como indução de vômito, uso de remédios como laxantes, mas também fazer jejum prolongado, fazer atividade física em excesso. E por fim, o transtorno de compulsão alimentar, que na verdade vai ser caracterizado também por esses episódios de compulsão, né, em que o indivíduo come uma grande quantidade, como eu estava dizendo, mas com uma noção no TCA, né, no transtorno de compulsão alimentar, uma noção de perda de controle e todos os outros sintomas de vergonha, de culpa em relação a essa ingesta, né, exagerada de alimentos, também por um incômodo e uma preocupação de ganhar peso. Mas diferente da bulimia, no TCA, né, no transtorno de compulsão alimentar, não existem esses mecanismos compensatórios, né? A questão dessas doenças, né? A gente pode chamar de doença, né, Alexandre? Sim. Quais são as consequências, né, desses transtornos alimentares, na verdade, para o corpo da pessoa, para o físico mesmo? Tirando a questão psicológica que você já falou, né, que pode chegar até, por exemplo, a levar a pessoa ao suicídio, né? Mas para o corpo físico, o que pode ocasionar? Então, a anorexia, leva a um estado de desnutrição, né? Então, quer dizer, e aí todas as consequências disso, né? Então, se a gente pensar que a anorexia pega muitas vezes indivíduos em idades muito precoces, né, adolescentes, então isso vai interferir todo no processo de crescimento, né, e no organismo de uma maneira geral, por conta das deficiências nutricionais. A bulimia, por conta desses mecanismos compensatórios, por exemplo, a indução de vômito, acaba tendo uma série de problemas gástricos, esofágicos, alteração, por exemplo, no esmalte dos dentes, e o uso, por exemplo, de laxantes também trará uma série de consequências. E no transtorno de compulsão alimentar, uma das principais questões associadas é a obesidade. É importante destacar que a obesidade é uma doença que não é considerada um transtorno alimentar per si, mas há uma grande associação da obesidade com o TCA, né, com o transtorno de compulsão alimentar. Porque como há esse descontrole nos episódios compulsivos, acaba que o indivíduo tem esse ganho de peso. Certo. Doutor, e as crianças podem desenvolver também esse transtorno? A gente tem um grupo de transtornos que são considerados transtornos alimentares, muito embora menos falados, né? Que acometem especialmente crianças, como por exemplo pica, né? Que é um transtorno alimentar em que existe o indivíduo acaba se alimentando de coisas não nutritivas e não alimentares, por exemplo, papel, gelo, sabão, né? O transtorno de ruminação e o transtorno alimentar restritivo evitativo, que são específicos das crianças. Mas o que a gente tem observado nos últimos anos é que cada vez a gente tem visto os principais transtornos, a anorexia, por exemplo, ou até mesmo bulimia, acometendo crianças cada vez mais jovens, né? Então isso é uma coisa que também tem chamado muita atenção. A gente começa a ver faixas etárias muito precoces, crianças de 7, 8, 9 anos, desenvolvendo quadros de anorexia nervosa, por exemplo. E como que os pais podem detectar isso, doutor? Então, a grande questão é ficar muito atento exatamente em relação a essa questão de como se dá a relação com a comida, né? Então, por exemplo, ficar atento em crianças que começam, por exemplo, a ter uma seletividade muito grande, então escolher muito os alimentos, né? Então, esse tipo de alimento ou esse grupo alimentar eu não vou comer. Ficar muito atento quando a criança ou o adolescente, né? Ou até mesmo o indivíduo adulto, né? Começa a demonstrar uma insatisfação com o corpo, né? Com o peso. Muitas vezes vergonha de ir à praia e colocar um biquíni, né? Com medo, preocupado com o que as outras pessoas vão achar do seu próprio corpo. Quando a criança ela começa, por exemplo, a se preocupar exageradamente com o peso, fazendo atividade física em excesso. E uma coisa que é muito importante, o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente sabe que os transtornos alimentares, eles acabam incidindo mais em determinadas até profissões. Então, por exemplo, bailarinas, dançarinos, pessoas que acabam que na sua profissão lidam com o corpo. Estudantes, por exemplo, de psicologia, estudantes de nutrição. Então é muito importante ficar atento também com esse grupo e tomar um cuidado muito grande, né, gente? A gente precisa começar a entender que é desagradável, né, fazer comentários a respeito do corpo das pessoas. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas nossa, como é que você engordou?
nossa, você emagreceu, me dá o segredo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comentário, né? Porque, sobretudo em crianças e adolescentes, da forma como elas vão receber esse tipo de comentário. Então é um cuidado importante que a gente tem que ter. A gente tem que aprender que se a gente quer elogiar, né, que a gente elogie outras coisas, né, e não o corpo ou o peso, né, porque isso pode ter um impacto muito negativo no psicológico e no entendimento, na relação que a pessoa estabelece com o corpo, com a comida. Com certeza. E como é que é o tratamento, né, o Alexandre, contra a doença? Então, o tratamento ele é complexo, né, na medida em que é uma doença complexa, uma doença que é multifatorial. Agora, o mais importante é que você tenha uma equipe multi e interdisciplinar, né? Então, eu diria que uma equipe mínima, né, para tratamento de um transtorno alimentar, você vai precisar de um psiquiatra, né, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um nutricionista e, logicamente, de preferência, profissionais que tenham experiência, que tenham capacitação, que tenham uma especialização nos transtornos alimentares. Porque são transtornos complexos, né, de difícil abordagem. Então, quanto mais especializada for essa equipe, maiores são as chances de que se tenha sucesso, se tenha resultado o tratamento. Certo. Doutor, e qual que é o momento aí exato que a pessoa começa a perceber que ela está realmente precisando de uma ajuda? Existe esse momento? Então, Márcio, isso é uma coisa muito importante da gente destacar, porque eu estava dizendo do aumento da prevalência, mas dados internacionais, então eu estou falando de fora do país, apenas 20% das pessoas buscam tratamento. Né, para mostrar, primeiro, que existe, né, um preconceito, ainda existe um preconceito muito grande em relação aos transtornos mentais de uma maneira geral. É um tabu, né? Sem dúvida. E em relação aos transtornos alimentares, porque, por exemplo, na anorexia, essa é uma questão importante, o paciente ele não tem crítica, ele não tem insight do problema. É porque ele tem na cabeça dele que ele tem que emagrecer a qualquer custo, né? Muitas vezes perdendo a saúde. E por conta daquela distorção da imagem corporal que eu estava dizendo, o paciente ele não consegue identificar a magreza, ele não consegue identificar o estado de desnutrição. Ele se olha no espelho e às vezes uma pessoa está magérrima, ela não consegue identificar isso. Já na bulimia, assim como também no TCA, né, no transtorno de compulsão, o paciente muitas vezes ele tem vergonha de assumir, olha, e é muito comum aqueles comportamentos, por exemplo, da pessoa comer escondido. Então uma coisa importante que os pais também, né, falando daquela pergunta sobre como os pais, é quando a criança, por exemplo, começa a esconder as coisas. Então é comum, por exemplo, a mãe encontrar no guarda-roupa, escondido atrás das roupas, pacote de biscoito vazio, né, que significa que a criança ela está comendo escondida, provavelmente por vergonha de algum comportamento que ela esteja adotando. Então, por conta dessa vergonha, há um atraso na busca do tratamento, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, isso vale para todos os transtornos mentais, de que, primeiro, né, o que você estava dizendo, Renata, são doenças. A gente, né, então, portanto, precisam de tratamento, um tratamento especializado, um tratamento adequado. Então, as pessoas começarem a pensar que é possível ter ajuda, que é possível que esses tratamentos sejam adequados e valorizar a saúde mental, né? Assim como é tão comum a gente entender a importância, por exemplo, de eu fazer uma atividade física, porque isso é um autocuidado. Cuidar da nossa saúde mental também precisa ser entendido, né, de uma vez por todas e cada vez mais como um autocuidado, né? Então, entender que esses transtornos são graves, entender que esses transtornos eles têm, por outro lado, tratamento, que é possível que sejam, né, tratados. Então, acho que é isso, tentar romper um pouco com esse preconceito e buscar ajuda. Com certeza. E esses tratamentos, eles costumam ser acessíveis, Alexandre? Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem um tratamento acessível que as pessoas... Porque tem gente que não tem condições, por exemplo, né, de ter plano de saúde, enfim. E tem essa doença, tem o transtorno alimentar. Existe tratamento acessível? Boa pergunta, Renata. Já que nós estamos, né, falando do mês de conscientização dos transtornos alimentares, nós temos, né, um ambulatório, né, no Hospital Universitário, né, no HU da Universidade Federal de Juiz de Fora,
que é um ambulatório especializado, né, em transtornos alimentares. Olha, né? que legal. É um programa de tratamento de transtornos alimentares especializado. Então nós temos lá, né, uma equipe, né, eu coordeno esse ambulatório, é uma equipe especializada, né? Então nós temos psicólogos, nutricionistas, psiquiatras especializados no tratamento desses transtornos. Então, quem está nos ouvindo, né, se conhece alguém, um familiar, um amigo, né, um colega de trabalho, e que possa identificar essas questões, uma relação inadequada com a comida, com o peso, começa a perceber, né, é importante que essa pessoa ela busque um encaminhamento junto a algum profissional da saúde, né, de algum serviço público ou privado, e possa procurar o HU, né, e que esse paciente será avaliado, e caso caso se identifique a presença do transtorno alimentar, ele vai ser integrado ao programa de tratamento. Nossa, que legal. Muito bacana. Bom, Doutor Alexandre, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso papo. O que você poderia dizer para as pessoas aí que estão passando por momentos difíceis, né, em razão da pandemia, para se manter em equilíbrio, doutor, nesse momento tão complicado, evitar esses transtornos? A gente está vivendo um período de grande desafio, né? Ninguém imaginava há um ano e pouco atrás que essa situação da pandemia e a quarentena, a necessidade de isolamento social, né, a necessidade de se manter distante das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, seria tão duradouro, né? E o que eu tenho percebido muito na prática é que as pessoas elas têm se desgastado muito, né? Porque uma coisa é você ficar em quarentena 1, 2, 3 meses, de repente isso vira um ano e pouco, né? E eu diria, um primeiro ponto muito importante é que a gente busque, né, o sentido das coisas, assim, que a gente tenha um sentido, dê um sentido para as coisas, a gente entender, ter um propósito, encontrar um propósito nas nossas vidas. Isso nos ajuda a pensar no futuro e a nos motivar, né? E eu acho que um outro aspecto importante é de uma palavra que tem sido muito falada, que eu acho que a gente precisa introjetar esse conceito, que é resiliência, né? Que a nossa capacidade, resiliência é um conceito que vem até da física, que é quando você submete um determinado corpo a uma pressão, ele tem uma distorção, né, do seu formato, mas quando você tira essa força, ele volta ao estado normal. Então, a resiliência é exatamente essa capacidade que a gente tem de entender o momento que a gente está vivendo, um momento de dificuldade, mas a gente buscar, né, esse propósito, esse sentido, para que a gente dê seguimento. E utilizar esse momento de desafio, né, para o aprendizado, né, nas nossas vidas, assim. E se a gente estiver passando por algum momento de dificuldade, se a gente estiver realmente sendo muito difícil esse fardo, buscar ajuda, né? Buscar ajuda profissional, né? Como eu estava dizendo antes, buscar ajuda de um profissional, né, da saúde mental que possa cuidar desse momento, que eu acho que é fundamental. Isso é fundamental para a gente manter a nossa saúde mental, tão importante para a condução das nossas vidas, né? E para diminuir, né, melhorar esse cenário esse cenário urgente, né, dessa doença, transtorno alimentar, o que você acha que é preciso fazer, Alexandre, para poder melhorar esse cenário, principalmente agora, porque inclusive a pandemia aumentou, né? A gente sabe, né, Renata, que houve, né, tem vários dados mostrando, né, que primeiro houve um agravamento dessas dificuldades em relação à alimentação. Tem estudos mostrando que o Brasil lidera estatísticas de ganho de peso no mundo todo, né? Porque as pessoas elas diminuíram a possibilidade de atividade física, aumentaram o consumo de álcool, estão utilizando muito a comida como forma de tamponar as angústias, as ansiedades, né, o que a gente chama de comer emocional. Então, esse é um primeiro problema. Acho que acima de tudo, falando especificamente dos transtornos alimentares, é que a gente faça as pazes com o nosso corpo, né? A gente tem que tomar muito cuidado nas redes sociais com aquilo que a gente posta, ou aquilo que a gente vê e aquilo que a gente absorve, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa fazer as pazes, tomar muito cuidado, por exemplo, com dietas muito restritivas, né? Tomar cuidado com dietas muitas vezes bizarras que não são feitas acompanhadas por um profissional habilitado, né? Tomar muito cuidado, então, com essa relação que a gente estabelece. A gente tem, eu acho que, acima de tudo, como eu disse e repito, fazer as pazes com o nosso corpo, né? Fazer as pazes com o alimento, né? A gente vive num tempo em que a gente muitas vezes
tem o alimento como nosso inimigo, né? Então, na verdade, a gente voltar a valorizar, sentar com as pessoas dentro do que é possível nesse tempo de pandemia, por exemplo, para desfrutar, né, um almoço, para desfrutar uma refeição. Nós somos mineiros, né, e essa é uma tradição tão importante na nossa cultura, né, sentar à mesa e desfrutar do alimento e da companhia do outro. Então acho que a gente resgatar esses valores que ao longo do tempo, reforçado muito por essa, como eu estava dizendo antes, pelo esse culto à magreza, né, essas tradições, esses hábitos tão importantes que são tão caros a nós todos, ao ser humano, né? Que nós, né, possamos resgatar sem se preocupar de maneira exagerada com o corpo, com o peso. Muito bom. Ótimo. Só pra gente fechar agora, você disse a respeito ter cuidado com o que a gente posta. Na sua opinião, as redes sociais atrapalham bastante nessa parte aí dos transtornos? Justamente a respeito da pessoa ficar olhando vários ali na internet, se preocupando com o corpo, aquela coisa toda, né, Renatinha? Exato, e tendo ali como se fosse um modelo, né? Um paradigma Isso. ali, na verdade, de vida, né? Exato. Pra ela, inclusive. Exatamente. Acaba que, né, a tecnologia, né, as redes sociais, elas nos impõem uma realidade que é paralela, né? Então, assim, e vira e mexe, a gente se depara com algumas pessoas, né, que tem um número enorme de seguidores, postando coisas muito inadequadas. Exatamente. Então, fazendo jejuns absurdos, né, fazendo dietas, né, bizarras e malucas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vai introjetando a ideia de que aquilo ali é o modelo, de que aquilo ali é a realidade. E a gente pensar, né, que a mídia social, aquilo que a gente vê, né, na mídia social, é um arremedo, né, da nossa vida. A vida real não é aquilo. Né? Quando a gente assistia novela, ou ainda assiste, a gente tinha uma ideia de que a gente tinha uma noção clara e nítida de que aquilo ali não era a realidade, aquilo ali era uma ficção. Então a gente também pensar que a rede social não é a realidade, porque muitas vezes a gente se mira em modelos que são inatingíveis, modelos que a gente não vai conseguir nunca alcançar em termos, por exemplo, de modelo de corpo, né? Então acho que isso causa um sofrimento muito grande para as pessoas, né? Então a gente tomar cuidado com aquilo que a gente segue, com aquilo que a gente admira, com aquilo que a gente introjeta. Então procurar seguir perfis e pessoas que valorizam isso, valorizam a vida real, valorizam o corpo como ele é, não um corpo idealizado ou um corpo magro. Acho que em termos de transtornos alimentares, isso é muito importante de dizer. Muito bom. Alexandre, eu queria que você informasse seus contatos, redes sociais também, site, enfim. Os contatos para a galera. Para quem, né, como eu estava dizendo antes, nós temos um número, queria deixar, né, para todos que estão nos ouvindo, um número de telefone, né, do serviço de psiquiatria do HU, né, para quem quiser tirar algum tipo de dúvida ou então, né, ter algum tipo de encaminhamento para o nosso programa de tratamento de transtornos alimentares, que é o 4009-5400, 4009-5400, tá? E em relação, né, aos meus contatos, nosso site, né, o site da Clínica Resende é clinicaresendejf.com.br, Clínica Resende JF é o nosso Instagram. Show de bola. Muito bom. Muito legal, né? Muito. Alexandre, brigadaço pela sua presença aqui no Na Frequência, né? Principalmente nesse momento aí complicado, né? Vir aqui bater um papo com a gente. É verdade. Eu que agradeço ao convite, Renata, Márcio, dizer que a gente está à disposição, né, para discutir esses assuntos tão importantes. Com certeza. Muito obrigada, Maravilha. Alexandre. Volte sempre. Valeu, obrigado, gente. Abraço, Alexandre. Sucesso aí. Na Frequência.